isso, vou chamar aqui o Totti para fazer a prece inicial e já dar continuidade na palestra dele. Totti, muito obrigado por ter aceito nosso convite, você que nunca está por aqui, né? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Cristian, eu que agradeço. Então, meus amigos, vou convidá-los à nossa prece inicial. Vamos, a partir desse momento, fechar os nossos olhos. Vamos buscar um instante de silêncio interior, buscando em nossas mentes a imagem de Jesus, sentindo em nossos corações a presença do Divino Amigo, entregando em suas mãos misericordiosas o nosso ser, para que todos nós sejamos preparados a escutar, a refletir, a sedimentar em nós os ensinamentos de Allan Kardec, para que possamos, guiados por eles, por esses ensinamentos, e pelo Evangelho do próprio Cristo, encontrarmos o nosso quinhão de felicidade e de progresso nesse mundo. Assim, Senhor, confiantes e agradecidos, entregamos-nos em suas mãos e pedimos a sua licença para iniciar a palestra e as demais atividades da noite. Obrigado, Senhor, que assim seja. Meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos. Parabéns aos corajosos que enfrentaram o frio essa noite, né, para estar aqui no Obreiros. Como o próprio Christian já anunciou, o nosso tema de hoje é um dos pontos, um dos princípios básicos da doutrina espírita, princípios fundamentais, e que por muitas vezes nos traz algumas dúvidas. A doutrina espírita ensina que somos espíritos imortais, que viajamos de encarnação em encarnação. O objetivo disso é conquistarmos o nosso progresso, a nossa perfeição e, por consequência, a nossa felicidade. E ela nos ensina que entre uma encarnação e outra, nós nos esquecemos do nosso passado. Já deixo aqui o consolo logo de início de que, quando a gente desencarna, a gente tem acesso a muitas das informações que a gente precisa e que a gente esqueceu quando reencarnou. Então, esse esquecimento não é um esquecimento que dura para sempre. Cada vez que o espírito volta ao mundo extracorpóreo, ele recobra a consciência, as memórias, melhor dizendo, necessárias para que ele possa novamente voltar a progredir. Bom, diante desse princípio, sempre surgem algumas dúvidas que são dúvidas lícitas. Por exemplo, pelos princípios da doutrina, eu aprendo que muitas das aflições que eu vivo nessa atual encarnação são consequências de escolhas do passado. Então, uma pergunta que pode ficar diante do esquecimento é a seguinte: eu sofro sem lembrar o que eu fiz. Que utilidade isso tem? Uma pergunta interessante e lícita, né? Se eu não lembro o que eu fiz, como é que eu posso progredir nessa existência começando do zero, sem nenhum tipo de amparo, porque a minha memória ficou. E é aqui nesse ponto que eu acho que a gente tem em Kardec um estudo espetacular sobre o espírito. Sobre o espírito. A gente descobre coisas sobre o espírito que se transformam em ferramentas para a condução do nosso dia a dia. E um pouquinho mais adiante, eu vou citar para vocês as ferramentas que nós temos e que guiam a nossa existência, que nos dão orientação, baseado aqui no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e que dispensam o uso da memória do passado. E por que a gente não precisa da memória do passado? Ok? Então vamos lá, vamos começar. Esse item está no Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 392 até 399. Com esse título, Esquecimento do Passado. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do Evangelho, item com o mesmo título, Esquecimento do Passado. Então as informações que a gente tem aqui são tiradas dessas duas obras básicas e colocadas em comparação com livros que eu vou citar já já, porque eu acho que essa dinâmica, né, da gente estudar boas obras espíritas pós-codificação e compará-las com os princípios da doutrina
nas obras básicas é de extremo valor. Então vamos lá. Questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que a gente tem esquecimento do passado? Primeiro motivo, primeira razão, primeira resposta. Porque é uma lei de Deus. Deus quis assim. E aí a gente tem, né? Entre os atributos divinos, a suprema bondade, a suprema justiça. É o melhor que podia acontecer, é o mais justo. A gente vai trabalhar isso. Segundo motivo, segunda razão. Porque a luz precisa ser revelada aos poucos. Os espíritos falam em uma linguagem metafórica, querendo nos dizer o seguinte: o conhecimento adquirido sobre nós mesmos, sobre a vida e nossa relação com ela, com a vida maior, plano corpóreo e plano extracorpóreo, envolvendo as diferentes situações do espírito, né? Precisa ser colocada aos poucos. Ninguém chega no topo da pirâmide sem escalá-la degrauzinho a degrauzinho. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é porque, esquecendo o passado, segundo as palavras que estão aqui no Livro dos Espíritos, o espírito fica mais senhor de si. Essa é um pouco mais difícil da gente entender. Como é que eu posso ser mais senhor de mim, esquecendo o passado? Ora, a minha experiência aqui na Terra é diferente disso. Eu passei pelo prezinho, eu fui alfabetizado, depois eu aprendi as noções básicas do idioma, que é meu idioma nativo. Depois eu aprendi noções básicas de matemática, aprendi noções básicas do amor, do relacionamento dentro da minha família, dentro de outros contextos. Já pensou, se eu esquecer tudo isso? O que é que me guia nessa vida? Como é que eu vou ser senhor de mim sem as minhas memórias? Por onde eu vou pautar e fundamentar a minha existência? Então essa é um pouco mais difícil da gente trabalhar. E para isso eu vou trazer uma história que é uma história muito importante que a gente tem dentro da doutrina espírita. É uma das mais fascinantes que a gente tem para conhecer, uma das mais profundas, que é a história de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, em um determinado ponto da sua existência corpórea, enquanto Ivone, nessa atual reencarnação, que terminou lá pela década de 80, 1980, ela é convocada pelo plano espiritual a escrever a sua história de espírito. E essa história é narrada em 3 livros: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. Esses 3 livros contam histórias de 3 reencarnações de Ivone do Amaral Pereira. Ainda bem que a Grace está ali sentada, porque se eu errar o nome do personagem, ela já me corrige. Né, Grace? A Grace está virando especialista em Ivone do Amaral Pereira. Então vamos lá, vamos para o contexto. Primeira encarnação de 3 espíritos, pelo menos no que é narrado, né? De onde começa. Livro Nas Voragens do Pecado. Um deles é Luiz de Narbonne. O outro é a própria Ivone, na encarnação em que ela era conhecida como Ruth Carolina. E o terceiro, Luiz Frederic. 3 espíritos que se envolvem em uma trama que é repleta, né, de detalhes, mas que eu posso contar algumas partes, dando poucos spoilers do livro para que vocês possam ler depois. Luiz de Narbonne era uma pessoa que estava muito próxima da corte de Catarina de Médici e recebeu de Catarina a espinhosa missão de buscar dentro do território do reinado, né, do reino de Catarina, pessoas que não eram da fé católica, chamados huguenotes naquela época, né, século XIV, século XV. Uma dessas famílias era a família de Ruth Carolina, a qual Luiz de Narbonne encontra e assassina. A família toda, sobrando apenas Ruth Carolina. Bem, diante desse quadro, Ruth elabora um plano, secundada por uma amiga, que a princípio estava encarnada, depois essa amiga volta ao plano espiritual, Otília, retorna ao plano espiritual,
e do plano espiritual passa a influenciá-la. Fala, ó, lembra daquela vingança que a gente orquestrou? Precisa ser colocada em prática. Então, Ruth e Carolina ouvia a voz de Otília do plano espiritual, levando-a, encaminhando-a para a vingança contra Luís de Narbonne. Antes disso, tinha recebido orientações de pessoas próximas, pessoas boníssimas, seus próprios pais, inclusive, seu irmão, dizendo: vá para a Alemanha, saia daqui do nosso contexto, passe para outro país, você é prometida a Luís. Case-se com ele e fique lá protegida. Ela escolhe não fazer isso, escolhe a vingança. Bem, ela se vinga de Luís de Narbonne. É claro que a gente está falando de espíritos que vão reencarnar depois, então vocês já sabem que eles morrem ao final do livro, isso não é spoiler, né? É meio lógico até. Desencarnam, vão ao plano espiritual, cada um do modo como se encontrava, né? Repleto ali de circunstâncias daquela encarnação. Uma delas é muito curiosa, inclusive. Ruth, para se vingar de Luís de Narbonne, casa-se com ele. Não é indireta para você, não, amor. Fica tranquilo. O nosso foi por amor mesmo. Casa-se com Luís. Orquestra o plano para que ele desencarne. Isso acontece. Só que, no decorrer do casamento, curiosamente, ela quer se vingar dele e se apaixona por ele. Então vejam, né? O estado emocional desse espírito, durante essa encarnação toda, até se juntar na Alemanha de fato, a Luís Frederici, conviver com ele e desencarnar acometida de remorso. Então, os três desencarnam, vão para o plano espiritual, ali são orientados e planejam uma nova encarnação. Retornam os três. Luís de Narbonne como Henri Lumière, o segundo livro, O Cavaleiro de Lumière. Ruth Carolina como Berthe Somerville. Tá certo, Grace? Tá. Também está anotado aqui. Ó. Luís como Príncipe Frederico. Relações dos três. Berthe cresce como uma menina ali da região, tem diversos namorados, fica famosa por isso, por esses seus múltiplos relacionamentos. E em certo momento, ela se casa com Henri Lumière. Lembram, né? O mesmo Luís Nardoni, de encarnação passada. Trai Luís com Frederico durante o casamento. Eu estou contando essa história para vocês para que a gente possa imaginar no contexto que está acontecendo essa história. Imaginem esses três espíritos que se conheceram em vida passada, vão ao plano espiritual, reencarnam, sem o esquecimento do passado. Imaginem essa situação. Um olha para o outro e diz assim, eu lembro. Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós trazemos em nós coisas de uma encarnação para outra, e vou usar a palavra coisas aqui para poder tratar um pouquinho disso daqui a pouco, mas nós trazemos conosco algumas coisas de encarnações anteriores que nos são guias para essa existência. A memória, diz Kardec, não é empecilho para o progresso do espírito, ela poderia inclusive atrapalhar. Imagina esses três espíritos precisando conviver para o reajuste de contas, para o reajuste de emoções e sabendo o que foram um para o outro no passado. A gente olha para esse quadro, meus amigos, e aqui a gente entende a bondade de Deus quando Ele permite que a gente esqueça. Sabem por quê? Quanto que é difícil para a gente esquecer uma mágoa. Não precisa ser daquela mais profunda. Se algum de vocês aqui já conviveu com uma pessoa difícil ou convive com uma pessoa difícil, vocês sabem do que eu estou falando. A pessoa tem certas atitudes que são difíceis da gente contornar, da gente conviver. Agora, eu estou falando de mágoa.
Estou falando sobre mágoa. Já pensou se for raiva? Se for ódio? Se for vingança? Quase impossível a convivência. Então, esses espíritos são chamados ao plano espiritual, são orientados, fala, reencarna filho, reencarna filha, volta à carne. Aí, Luiz de Narbonne, Luiz, volta um como Henri, o outro como Príncipe Frederico. O Príncipe Frederico tem os seus problemas quando nasce, precisa ser amamentado, a mãe não tem leite, quem é que vai amamentá-lo? A mãe de Luiz, a mãe de Henri. Então os dois são criados como irmãos de leite. Por que isso? Disputaram uma mulher no passado. Nascem como irmãos, tendo esquecido da disputa, para que um possa olhar para o outro e dizer assim, essa é legal. Essa é bacana. Até que eu gosto de você. Porque se tiver a memória do passado, não leva em consideração o que o outro tem de bom. Se tiver a memória do passado, pensa o seguinte, eu fui príncipe na outra, como é que eu posso ser vassalo nessa? Olha o que eu perdi de uma vida a outra. Ou o contrário. Eu fui um vassalo na outra, nessa eu sou rei. Deus gosta de mim, olha como eu estou, né, na crista da onda. Cresce o orgulho e o espírito se perde. É nisso que Kardec diz que o espírito é senhor de si quando ele esquece o passado, porque ele não é mais dominado nem pelo orgulho, nem pela raiva, nem pela inveja, nem pelo ódio, nem pela mágoa, mas ele é dominado pelas coisas que ele traz do passado para cá, que não são a memória. Ele é guiado por uma intuição do seu passado, pela vontade de progredir, pelas suas virtudes, pelo livre-arbítrio melhorado e pela sua inteligência. São essas as coisas que guiam o espírito aqui na vida. Aí eu vou reencontrar com esse espírito e vou sentir assim, porque isso acontece muito aqui na Terra. A gente se aproxima de uma pessoa e diz assim, Sandra, minha amiga, parece que eu te conheço de 300 vidas. Que delícia que é estar perto de você. Não acontece? Nunca vi a Sandra. A Sandra um dia entrou aqui na casa espírita. Não foi assim? Tem uma reciprocidade, tem uma afinidade. Interessante. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que a gente vê pela primeira vez e a frase é uma frase muito batida aqui na Terra. Né? Meu santo não bateu com o dele. Né? É como se santo brigasse. O santo não briga, santo é santo, né? Então, o não santo é que não tem afinidade, né? Isso vem sim da vida anterior para cá. É um instinto a nos guiar para as relações aqui na Terra. No entanto, eu volto ao ponto. Mesmo o instinto que diz, essa pessoa parece que é difícil de lidar, é difícil de eu estar na presença dela. Não é melhor esse instinto do que a memória do passado do que um fez para o outro? Aquele que é cristão, aquele que entendeu os princípios de Jesus, vai olhar para essa falta de afinidade e vai tratá-la de uma certa maneira. Porque aqueles espíritos a quem a gente já ama aqui na Terra, a gente tem a missão de amá-los ainda mais. Mas com os inimigos, a gente tem a missão mais urgente de amor. É para com eles a missão mais urgente. Porque com os outros a gente já tem. Agora com esses, é a frase do Cristo, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. Vejam, meus amigos, eu estou dizendo para vocês que quando a gente vem aqui para a Terra, o estudo que Kardec apresenta para a gente nos dá diretrizes seguras para que a gente não falhe. E essas diretrizes não estão no planeta Terra, essas diretrizes estão no espírito. São incorruptíveis, não se perdem, não são esquecidas. É o que de melhor o espírito tem em si. Por isso eu vivo dizendo aqui, agora mesmo, né, no grupo de estudos conversávamos, não existe fora de Allan Kardec nenhum tipo de estudo que aprofunde mais a vida do espírito. Já viram dizer em algum lugar que a gente orienta a nossa vida aqui na Terra pelos nossos instintos,
pelas nossas virtudes. Ninguém é desprovido de virtudes. Todo mundo já tem alguma ou outra, e tantas outras sendo desenvolvidas. É nisso que a gente centra a nossa vida. É isso o que nos orienta. Mas vocês pensam que acabou aí aquilo que nos guia nessa existência? De modo algum. Eu vou abrir aqui uma passagem rápida do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... não precisa nem abrir. Capítulo 5, item esquecimento do passado. Kardec escreve: o que nos guia, Deus tira a memória, que poderia nos atrapalhar, e nos deixa aquilo que é necessário para a nossa existência. Os instintos e a consciência. Aí a gente fala assim, é pouco. Só instinto e consciência? É pouco. E se eu não sentir o instinto? E se eu não der ouvidos à minha consciência? É pouco. Eu quero mais. Então, aí a gente volta, mais uma vez, ao Livro dos Espíritos. E ali a gente encontra aquilo que nos faltava. Para além das tendências instintivas, que são de duas formas, né? De dois modos, de dois tipos. Eu tenho uma tendência instintiva que é a seguinte: eu estou andando na rua, percebo que cai do bolso do meu amigo Marcelo uma nota de R$ 200. Ele tem várias, viu, gente? Por isso que cai do bolso. Eu olho assim, ele está andando e eu peguei e fui pôr no bolso. Aí, Marcelo, você deixou cair. Esse é um tipo de instinto que a gente tem. É um instinto que é um instinto da voz da nossa própria consciência. Eu não posso fazer isso. Não foi isso que meus pais me ensinaram. Não está na lei de Deus. Marcelo, estou restituindo o que... Marcelo, não, perdão, Edson. Estou restituindo o que é seu. Que seu crachá está longe, fica difícil de ler. Na outra. Marcelo na existência passada. Na vida anterior. E você lembra? Legal. Tá aqui, devolvi. Esse é um tipo de voz que a gente tem instintiva, da nossa própria consciência. O outro tipo é o nosso anjo guardião, aqui do ladinho, ó, porque exatamente como esses 3 espíritos que a gente trabalhou agora há pouco, a gente também fez o nosso planejamento para reencarnar. E quando a gente fez esse planejamento reencarnatório, esses espíritos disseram para a gente: vai que eu vou contigo. Só que eu vou aí no seu pensamento. Eu vou aí no seu coração. Você tem aqui desse lado da vida pessoas que te amam imensamente. Pessoas que torcem por você e que querem o seu bem como nenhuma outra quer. Essas pessoas se chamam anjos da guarda. Não existe amor maior do que o do anjo guardião para com uma pessoa, diretamente falando. E ele olha por nós o tempo todo, não está necessariamente ao nosso lado o tempo todo, mas tem ligação mental com os seus protegidos o tempo todo. É um espírito de maior progresso do que nós. No momento de angústia, de tristeza, de desespero, é ele que nos pega no colo. É ele que traz um sentimento de bem-estar quando a gente assim se coloca numa prece ou que a gente se coloca num bom caminho. É ele que nos guia. A gente tem esse amor ao nosso lado. Porque Deus assim o quis. Que tutores guiassem a nossa existência. É uma lei de Deus. E porque a gente pode reencarnar e esquecer do passado, mas o coração, a memória afetiva, essa jamais se perde. Eu garanto que vocês sentam aí. As pessoas que estão em casa assistindo, estão em seus sofás, nos acompanhando, em seus ambientes. De vez em quando, em alguma palestra, alguém sente uma alegria que não sabe de onde vem. Alguém sente uma emoção indizível, porque às vezes nem o palestrante está falando algo que tocou tanto assim. É o coração que lembra do amigo espiritual que está ali do lado. É o sentimento que se aproxima, é o espírito que se dilata nesse momento e sente a vida espiritual. Então a memória, ela é útil para a vida terrena, mas para a vida do espírito, de uma encarnação a outra, é melhor que ela fique um pouquinho reclusa. É um tanto melhor. Por isso é uma lei divina. Não é justo? Não é bom que seja assim? Então vejam só.
a nossa inteligência cresce de uma encarnação a outra, isso nos acompanha. Portanto, a nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal melhora de uma encarnação a outra. A nossa possibilidade de erro diminui. Não precisa memória. A gente tem um anjo da guarda ao nosso lado. As nossas virtudes, e como se não bastasse, tem mais uma coisa ainda. Vejam, né? Até aqui, tudo que a gente precisou para guiar a nossa existência está em nós. Não precisa memória do passado. Mas tem mais uma coisa que é de vital importância para a gente. O Evangelho do Cristo. Esse daqui não pode ser esquecido de forma alguma. Aquele que pauta a sua vida pelo Evangelho do Cristo tem as mais doces lembranças desse Espírito que esteve aqui na Terra justamente para deixar uma mensagem que ressoasse através dos séculos e que encontrassem, como eu disse agora há pouco, os corações dispostos a senti-la. Que encontram esses corações e que fazem com que eles brilhem, se lapidem, se esforcem, tanto no alto amor quanto no amor ao próximo. Então aí dessa forma, com tudo isso a nos guiar, não tem mais relacionamento difícil, não tem mais desespero diante da doença, diante da dor, não tem mais nenhum tipo de aflição que seja tão grande que nos tire do prumo. É por isso que o homem é mais senhor de si mesmo com o esquecimento do passado. Porque ele deixa aquilo que vai atrapalhar o seu progresso e traz consigo, traz em si tudo aquilo que é necessário para que ele brilhe. Para a gente terminar a nossa reflexão, eu vou à última questão do Livro dos Espíritos que trata sobre esse tema, a questão 399. Eu vou ler só um pedacinho dela para a gente entender um pouquinho melhor o nosso contexto aqui na Terra, porque aqui a gente tem uma frase que inclusive muda um pouco o nosso entendimento sobre a nossa vida aqui na Terra. Vocês já ouviram falar sobre provas e expiações, né? É um conceito bastante difundido no Espiritismo e que aqui tem um tratamento que eu acho fantástico. Então escreve Kardec: o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante, olha só, conhecimento que teve no plano espiritual, e o desejo que tomou de as reparar, de reparar as faltas, guiam-no pela intuição e lhe dão pensamento de resistir ao mal. Deu para entender? Né? Então são forças que temos em nós nos dando pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações, que sugerem. Agora onde eu queria chegar. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo, as dificuldades, né, da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Deu para entender? A gente vive aqui na Terra, às vezes alguma dificuldade, a gente fala assim, eu estou pagando o mal que eu fiz lá no passado, é castigo. São ao mesmo tempo expiação e provas para o futuro. Porque a bondade de Deus, ao mesmo tempo em que educa, consola. Ao mesmo tempo em que educa, prepara. Ao mesmo tempo em que educa, protege. Por isso Deus é soberanamente bom e justo. Além do mais, esquecimento do passado, estudado na doutrina, como a gente aprende nessas obras, não é algo absoluto. Não é algo absoluto. O próprio Marcelo lembrou aqui que foi Edson na vida... Não, é o contrário. O Edson lembrou que foi Marcelo na vida... Brincadeira, né, gente? Mas a gente vê alguns casos documentados de crianças que se lembram de vidas anteriores. Minha esposa fala que foi uma falha no departamento de esquecimento do passado, no plano espiritual. Não. Consolo de Deus para a nossa existência aqui na Terra. Consolo de Deus para a gente, dando algumas provas de que a reencarnação existe. Né?
Para espíritos de maior progresso, nos mundos mais avançados, não há esquecimento do passado. Não há. Eles se lembram do passado. Sabem por quê? Porque eles podem lidar com as memórias, enquanto nós não conseguimos. São espíritos tão maduros que eles olham para as faltas pretéritas e conseguem lidar com essas falhas, com essas faltas. Percebem o progresso que já fizeram. Estão mais perto de Deus. Portanto, muito mais perto desse amor, desse perdão, dessa sabedoria divina. Então, o esquecimento do passado não é algo absoluto, é algo temporário. E se a gente puder, aqui na vida, se guiar com todas as ferramentas que Deus nos deu, daqui a pouquinho a gente chega nesse estágio, né? Paz e bem, meus amigos. Deus nos abençoe sempre.